Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente em exercício, nosso querido deputado Gil Carlos, cumprimentar aqueles que me antecederam nessa tribuna, que trouxeram de forma efusiva suas manifestações. E eu me dirijo hoje a essa tribuna para falar do exercício do nosso mandato na parte da manhã, porque estivemos em duas audiências, uma audiência da da CPI da morte dos policiais e outra audiência, uma audiência em conjunto com a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e a Comissão do Orçamento. Mas eu quero me deter nesse momento na questão da CPI da morte dos policiais. Por que eu falo isso? Porque, lamentavelmente, nas últimas 48 horas, 5 policiais militares foram mortos, né? E eu fico sempre com uma sensação muito cruel comigo, que toda vez que o policial militar ou policial civil morre e não está em serviço, está na sua folga, sempre nos passa na fala daqueles que são responsáveis pelas instituições, há um sentimento de que meio que não há responsabilidade das instituições naquela morte. Ele foi morto em razão de um assalto, ele foi morto porque foi reconhecido como policial, e isso é uma sensação muito ruim, não é uma sensação de impotência que se apodera de mim, porque eu tenho absoluta certeza que em nenhum momento um policial, seja civil ou militar, pode, no seu período de folga, se despir da sua função de policial, porque se assim o fizer, ele vai com certeza responder pela omissão, se deixar de intervir na prática, no momento em que está acontecendo a prática de um delito criminoso. E hoje, nessa CPI, nós tivemos a oportunidade de ouvir um depoimento muito importante, que foi o depoimento da promotora de justiça, Gláucia Santana. E a doutora Gláucia foi a promotora da Promotoria de Direitos Difusos e Cidadania, que acompanhou desde o ano de 2013, a partir de um levantamento feito pela ouvidoria do Ministério Público, cerca de 1.000 reclamações oriundas de policiais militares relativas à polícia militar. E essas reclamações eram das mais diversas, eram reclamações com origens diferentes. Ela se referia à escala de serviço, se referia à obrigatoriedade da compra do fardamento. E vejam que coisa curiosa, né? O regulamento da Polícia Militar determina que os praças, vale dizer, que os soldados e cabos devam receber regularmente o seu fardamento. Apenas os oficiais devem adquirir por meios próprios esse fardamento. E, na verdade, isso não ocorre nos dias de hoje. E é só a gente fazer um exercício muito simples e olhar as ruas dessa cidade para nós verificarmos a forma diferenciada, né, com que os policiais militares se apresentam. E quando a gente percebe como essa mesma promotora, no exercício da sua função, comparece a 5 estabelecimentos comerciais e, de uma forma muito simples, adquire um fardamento, pede a nota fiscal e, ao final, a receber a nota fiscal, sequer teve que apresentar o seu documento de identidade, nós verificamos como essas regras de controle desse fardamento, que às vezes pode ser usado de forma indevida na prática de um delito, nós verificamos como essas regras são flexíveis e como não há nenhum tipo de cuidado ou controle com a coisa pública. Por outro lado, essa ação do Ministério Público teve um foco muito particular na questão das unidades de polícia pacificadora.
E aqui no exercício da Comissão de Segurança Pública, nós tivemos também a oportunidade de visitar algumas unidades de polícia pacificadora e com isso constatamos aquilo que está presente no relatório do Ministério Público. As péssimas condições de trabalho, algumas unidades de polícia pacificadora não têm alojamento, visitamos unidades de polícia pacificadora sem nenhum tipo de banheiro ou de refeitório, obrigando que esses policiais se dirigissem ao batalhão ou então fizessem uso dos estabelecimentos comerciais. A questão dos policiais que moram no interior e são deslocados para trabalhar nas unidades de polícia pacificadora, é fato, sim, né? É simplório dizer que os policiais fizeram um concurso para todo o Estado, mas se nós conseguirmos conjugar o interesse desses policiais que moram em longínquas regiões desse Estado, para que eles possam estar mais próximos das suas residências, sem dúvida nenhuma, melhor será o índice de patrulhamento e melhor serão as condições de trabalho desses policiais. Ao final, o que se chegou após o exaustivo estudo dessa promotoria? Se chegou à realização de um termo de ajuste de conduta que foi celebrado em janeiro de 2016, né? E esse termo de ajuste de conduta foi assinado pelo governo do Estado com o compromisso de, ao longo de 2016, 2017 e 2018, o Estado, como um todo, cumprir com metas que vão a um total de 4 bilhões de reais. O Estado deverá, minimamente, no ano de 2016, aplicar 200 milhões de reais. Em 2017, 300 milhões de reais. Em 2018, 500 milhões de reais. Houve uma preocupação da Procuradoria-Geral do Estado em que esse termo de ajuste de conduta tivesse uma cláusula que não punisse o governador do Estado caso ele não pudesse aplicar esse dinheiro na forma determinada no TAC, diante de uma crise financeira, na medida em que esse TAC começa a ser discutido no segundo semestre de 2015, em que já se anunciava a grave crise econômica com que passa aqui o Estado do Rio de Janeiro. Ainda que nós não consigamos, né, cumprir todos os investimentos, há outros tipos de compromissos que foram estabelecidos aqui. O compromisso na qualificação, o compromisso, né, na formação dos policiais, o compromisso na modificação da grade curricular, o compromisso, né, na mudança dos protocolos, como, por exemplo, nos casos do uso proporcional da força, e aí nós temos sempre que imaginar que o resultado morte deve ser averiguado dentro de um padrão legal que verifique se o uso excessivo da força está ou não está justificado. Com certeza, esse tema está sendo muito bem debatido aqui na CPI, presidida pelo deputado Rogério Lisboa, que é a CPI do auto de resistência. E, ao final, esse TAC resultou na criação de um grupo de estudos do Ministério Público, que é um grupo de apoio, o GEASP, o Grupo de Apoio e Assuntos, Grupo Especial de Assuntos da Segurança Pública. Toda e qualquer multa destinada ao governador do Estado pelo não cumprimento desse TAC, ela será destinada, né, ao fundo do Ministério Público, com o compromisso do Ministério Público reverter essa verba efetivamente para as ações da segurança pública. Como parlamentar que tem assento na CPI da morte dos policiais, eu tenho uma particular preocupação com a questão da saúde desses policiais, porque eu acho que o resultado morte é o final de uma linha que começa, né, desde o momento em que há entre a sociedade civil
e as instituições, e de um modo muito particular, a Polícia Militar, que está o dia a dia na rua e com certeza recebe de muito mais próximo, né, toda a rejeição do que recebe, por exemplo, a Polícia Civil, porque a Polícia Militar ela é chamada desde a briga do vizinho até o grande conflito. Então, a Polícia Militar ela sofre mais diretamente esse dissabor da convivência social e toda vez que há o desrespeito à lei, né? Mas, na minha opinião, o resultado morte do policial, ele é fruto de uma cadeia causal, que começa no sofrimento mental de um policial que não tem condições de trabalho e que vai efetivamente para o combate, muitas das vezes sem um treinamento adequado, muitas das vezes sem condições de trabalho adequado, né, com algumas preocupações. E também, sem dúvida nenhuma, né, que mesmo que esse policial esteja na sua hora de lazer, é preciso que nós falemos a verdade. É muito raro que se verifique um policial civil ou um policial militar na sua hora de lazer. Via de regra, esse policial civil ou esse policial militar está complementando o seu salário, e o seja através do regime adicional de serviço, o RAS, ou seja, através do PROES, que é quando o policial militar vende a sua hora vaga para uma instituição que o contrata e ele trabalha, então, uniformizado. Então, mais do que nunca, que em muito boa hora a gente peça aqui ao governo do Estado para que regularize a questão do pagamento atrasado do RAS, da gratificação, né, por bons resultados, né, por bons resultados, para o sistema integrado de metas e também, definitivamente, a solução do pagamento do PROES. Muito obrigada, senhor presidente.